Não é esplêndido pensar em todas as coisas que há por descobrir? Isso simplesmente me deixa feliz por estar viva. O mundo é interessante demais. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o romance Anne de Green Gables, da escritora canadense Lucy Maud Montgomery, que é o primeiro de uma série de 8 livros que conta a história de Anne Shirley, uma das ruivinhas mais famosas da literatura, desde a sua infância até a fase adulta, com foco inclusive em seus filhos nos últimos 2 volumes. Vou deixar aqui na tela para vocês verem a lista de todos os livros dessa série. Anne de Green Gables pode parecer um livro banal, infantil e até sem muita importância, mas na verdade é uma história profundamente tocante que acolhe e inspira. Inclusive, é um ótimo livro para ser lido nos momentos de ressaca literária, por exemplo, porque essa é uma leitura que pode ser muito relaxante. Anne Shirley é uma personagem que, apesar de ter um passado marcado por perdas, rejeições e solidão, emerge como um farol de entusiasmo contagiante. Uma alma que se recusa a ser reduzida às circunstâncias penosas da sua vida. Em vez disso, escolhe abraçar o mundo com espanto e alegria. O amor que Anne tem pela vida manifesta-se em sua capacidade de se maravilhar. Para ela, o mundo não é um cenário estático e previsível, mas um palco vibrante de beleza e encanto, onde cada amanhecer traz a promessa de novas descobertas. Com sua imaginação riquíssima, ela é capaz de transformar o ordinário em extraordinário e nos faz ver como precisamos cultivar a alegria mesmo perante as adversidades da vida. E também nos faz enxergar que a vida é, na verdade, uma grande e emocionante aventura, mesmo na simplicidade do dia a dia. O seu legado não é apenas de uma personagem literária cativante, mas de um exemplo atemporal de como viver com paixão, sensibilidade e com uma gratidão profunda a Deus pela dádiva de cada novo dia. Sua postura diante da vida nos faz questionar quantas vezes permitimos que a pressa e o cansaço nos deixem cegos e insensibilizados demais para notar as coisas maravilhosas que temos na nossa vida. Anne celebra a vida nos dias comuns, e em tempos em que estamos acostumados a adiar a felicidade, sua postura nos lembra que há muito a ser celebrado no agora. Acompanhar a jornada de Anne Shirley nos faz querer desacelerar também, olhar com mais ternura para nós mesmos e para a nossa vida, e sermos gratos por estar vivos, mesmo quando a vida, os acontecimentos e até nós mesmos não correspondemos ao que esperávamos. Antes de irmos para o resumo de fato desse romance, já aproveitem para deixar um like se vocês estão gostando do vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, que eu pretendo comentar sobre cada um dos livros dessa série aqui com vocês. Também vou deixar aqui na descrição o link de compra da Amazon de todos esses livros, e se vocês comprarem usando o meu link, me ajudam bastante e não vão pagar nenhum valor a mais por isso. Agora sim, vamos ao resumo dessa história. Esse romance se passa na fictícia vila de Avonlea, localizada na Ilha do Príncipe Edward, no Canadá, no final do século XIX. A história começa quando Marilla Cuthbert e seu irmão Matthew, 2 irmãos solteiros de meia-idade que vivem numa fazenda chamada Green Gables, decidem adotar um menino órfão para ajudar nos trabalhos da propriedade. No entanto, por um engano, o orfanato envia Anne Shirley, uma menina ruiva, magra, cheia de imaginação, de 11 anos de idade, que fala pelos cotovelos e tem um temperamento intenso. Apesar da surpresa inicial e da intenção de devolvê-la, Matthew imediatamente se encanta com sua doçura e vivacidade. E é muito tocante o diálogo que ela e ele têm no caminho quando ele a leva para Green Gables pela primeira vez. Ele não tinha coragem de contar para ela sobre o engano e fica só observando a empolgação dela, falando e falando da felicidade de finalmente ter um lar, de pertencer a alguém. Ah, gente, é de partir o coração, tá? Porque logo em seguida vem a decepção. Porque assim que ela chega em Green Gables, descobre toda a verdade e fica em prantos. Mas ainda tinha uma esperança. Ela mantinha viva no coração a esperança de que, talvez, eles quisessem ficar com ela.
e que tudo desse certo no final. Matthew já tinha sido conquistado, já queria adotá-la, mas Marilla, por outro lado, inicialmente ela foi inflexível na sua decisão de devolver Anne a qualquer custo, pois a menina não teria muita utilidade prática para eles ali na fazenda. Mas talvez eles que pudessem ser úteis para ela. Pelo menos era assim que Matthew pensava. Ao perceber a vulnerabilidade de Anne e conhecer sua história de vida marcada pela negligência num lar adotivo, onde era tratada mais como um serviçal do que um ser humano com dignidade, um crescente senso de dever e compaixão tomou conta do coração de Marilla, e com o apoio silencioso, mas firme, de Matthew, ela decide permitir que Anne permaneça em Green Gables, oferecendo-lhe pela primeira vez na vida a perspectiva de um lar estável, um lugar para chamar de seu. Anne Shirley é sem dúvida uma das personagens mais cativantes da literatura. Ela usou sua imaginação prodigiosa como um mecanismo de sobrevivência, um refúgio das duras realidades da sua infância. Ela vive no mundo interior povoado por amigos imaginários, lugares encantados, e tem uma capacidade de encontrar beleza e romance, poesia, nos aspectos mais banais e corriqueiros da vida. E, como era de se esperar, a sua chegada em Green Gables acaba perturbando a rotina tranquila e previsível dos Cuthbert, enchendo a casa de palavras, sonhos e de uma energia contagiante que contrasta fortemente com a natureza desses dois. Matthew encontra em Anne uma fonte de afeto que nunca havia experimentado antes. Já Marilla, a princípio, austera e prática, é gradualmente amolecida pela doçura e pelo espírito indomável de Anne, e passa a aprender a ver o mundo através dos olhos da sua nova filha, e também a apreciar a beleza da vida de uma forma que ela nunca antes poderia imaginar. A adaptação de Anne à vida na comunidade de Avonlea foi um processo repleto de desafios e descobertas. Ela vivia entrando em confusões, algumas bem divertidas por sinal, e em cada uma ela foi aprendendo coisas novas e amadurecendo também. Um dos seus primeiros encontros desastrosos foi com a vizinha, a senhora Rachel Lynde, a guardiã não oficial da moral e dos bons costumes de Avonlea, conhecida pela sua língua afiada e curiosidade insaciável. Um comentário indelicado da senhora Lynde sobre a aparência de Anne, mais especificamente sobre o seu cabelo, tema muito sensível para ela porque Anne detestava a cor do seu cabelo, provoca uma explosão de fúria na menina, resultando num confronto memorável que exige um pedido de desculpas igualmente dramático por parte de Anne. Este episódio, embora embaraçoso, nos mostra o quanto Anne ainda precisava aprender, principalmente a controlar o seu temperamento. Muitas vezes ela acabava aprendendo da maneira mais difícil, mas sempre sobre o olhar atento e por vezes severo de Marilla, que se esforçava para lhe incutir disciplina e bom senso. Um dos maiores sonhos de Anne era ter uma amiga de verdade, alguém que compreendesse a sua alma sonhadora. E ela encontra essa amizade tão ansiada em Diana Barry, uma menina bonita e de boa família que vive na fazenda vizinha. Anne declara Diana como a sua amiga do peito, e as duas tornam-se inseparáveis, partilhando segredos, sonhos e aventuras. No entanto, a alegria não durou muito, e a amizade dessas duas foi testada num incidente onde, acidentalmente, Anne embebedou Diana com o que pensava ser refresco de framboesa, quando na verdade era vinho de groselha. E sem dúvida, essa foi uma das cenas mais engraçadas do livro. Mas a mãe de Diana não achou tão engraçada assim, né? E ficou furiosa com as duas. E proibiu que elas se falassem ou tivessem qualquer tipo de contato. Foi um período muito difícil para elas, mas felizmente sua amizade sobreviveu a isso e tudo voltou ao normal após Anne salvar a vida da irmã mais nova de Diana, o que amoleceu o coração da senhora Barry. Em contraste com essa amizade calorosa, Anne desenvolveu uma relação caótica com Gilbert Blythe, um colega de escola inteligente, bonito e popular que cometeu um erro em provocar Anne fazendo uma brincadeira sobre o cabelo dela, chamando-a de cenoura.
A reação dela foi imediata e violenta, partindo uma lousa na cabeça dele e jurando solenemente que nunca mais iria lhe dirigir a palavra nem perdoá-lo. Esta decisão dá início a uma intensa rivalidade acadêmica, que se prolongará por anos e anos, com ambas as partes competindo pelas melhores notas da escola. Apesar disso, Gilbert tenta se aproximar de Anne em várias ocasiões e tenta conquistar o seu perdão, mas ela se mantém firme e obstinada na sua decisão de não perdoá-lo. Quando Anne começou a frequentar a escola, ela estava um pouco atrasada em relação aos outros alunos, mas logo ela recuperou o ritmo e mostrou todo o seu potencial, que não passou despercebido, principalmente pela sua professora, que passou a incentivá-la e também outros alunos promissores para que eles prestassem exame para admissão na Queen's Academy, que é uma escola que formava novos professores. Anne abraça esse desafio com entusiasmo, não só porque ela queria se tornar professora, mas porque ela queria desenvolver as suas habilidades como escritora. Depois de muito esforço e dedicação, Anne passa nos exames de admissão e Matthew e Marilla ficaram muito, mas muito orgulhosos dela. Passados anos de estudo de Anne na Queen's Academy, ela acaba se formando com louvor aos 16 anos e também ganha uma bolsa de estudos para frequentar a Universidade de Redmond. Tudo estava indo bem. Parecia que Anne ia ter um futuro brilhante pela frente, mas aí acontece uma tragédia. Matthew tem um ataque cardíaco e acaba falecendo. E Anne fica simplesmente arrasada. Sua morte deixa um vazio imenso em Green Gables e no coração de Anne e Marilla. Pouco depois, Marilla confidencia a Anne que a sua visão está piorando rapidamente e que ela corre o risco de ficar cega. Então, confrontada com a dor da perda e preocupada com a saúde de Marilla e com a incerteza financeira, Anne toma a decisão difícil de não ir para a faculdade, de abrir mão do seu sonho e continuar em Green Gables para cuidar de Marilla e da fazenda. O futuro de Anne parecia agora estar confinado aos limites de Avonlea. Ela planejava dar aulas em uma escola em uma cidade próxima, regressando a Green Gables nos fins de semana. Mas um gesto inesperado de Gilbert Blythe altera o curso dos acontecimentos, pois, ao saber da situação de Anne e da sua decisão de ficar em Avonlea, Gilbert, que havia sido nomeado como professor da escola local, acaba cedendo o seu posto e recomenda Anne para essa posição, e aceita ele próprio o posto dela na cidade vizinha. Este ato de generosidade quebra finalmente a barreira de orgulho e ressentimento que Anne mantinha por ele há anos. Ela agradece sinceramente a Gilbert por esse gesto e eles conversam durante meia hora sem parar, pela primeira vez, e a partir daí se tornam grandes amigos. Os melhores amigos. E não, nós não temos romance entre Gilbert e Anne aqui no primeiro livro. Só vamos ter algumas migalhas no segundo e a coisa só vai se desenvolver mesmo no terceiro. O livro termina com Anne contemplando o futuro. Embora o caminho à frente seja diferente do que ela sonhava, ela o encara com esperança e otimismo, certa de que flores de felicidade tranquila nasceriam ao longo dele. Afinal, não é maravilhoso pensar em todas as coisas que ainda há para descobrir? Olhando assim, parece tudo muito bem, muito bom, mas nem tudo são flores nesse livro. Na verdade, eu acho que tem flores até demais. Isso foi uma das coisas que mais me incomodaram durante a leitura. As várias e várias descrições de flores e da vegetação local, que acabaram deixando a leitura enfadonha em alguns momentos, assim como os monólogos e tagarelices de Anne, que me cansaram bastante. Ainda bem que no segundo livro não temos esses problemas, mas isso é conversa para outro vídeo. Quem assistiu a série da Netflix Anne with an E deve ter notado que o livro é bem diferente da série, não é? Então, para quem gostou dessa série, vale muito a pena que vocês leiam os livros também, para conhecer detalhadamente como de fato é essa história. Desde a sua publicação, Anne de Green Gables alcançou um sucesso fenomenal e duradouro.
É uma história que continua a encantar, ensinar e tocar os corações de leitores de todas as idades. Tanto que essa história já rendeu várias adaptações para filmes, séries, peças de teatro, musicais e até animes. As duas séries mais famosas é essa aqui, que está aparecendo na tela para vocês, de 1985, e a mais recente da Netflix, Anne with an E, de 2017. Já os animes têm um de 1979 e outro mais recente, agora de 2025, que está em lançamento inclusive, chamado Anne Shirley, que eu estou doida para assistir. Aproveitem e me contem aqui nos comentários se vocês já assistiram alguma dessas adaptações e qual é a preferida de vocês. Bom, por hoje é isso. Não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!